Os passageiros prejudicados pela Itapemirim ainda não receberam reembolso pelos voos cancelados no fim do ano. Mas a empresa não é a única a provocar transtornos nos aeroportos brasileiros. Segundo dados da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, houve uma explosão de casos no último ano, com mais de 80 mil reclamações do transporte aéreo. Roberta está entre os milhares de passageiros prejudicados pelo caos no transporte aéreo. Ela viajaria para o Porto Seguro com o marido e os filhos. Mas as passagens eram da companhia aérea ITA, do grupo Itapemirim, que suspendeu as atividades no mês passado. Foi uma situação bem chata, porque a gente já estava muitos meses se programando, já tinha criado uma expectativa, né, já tinha investido dinheiro. E aí agora a gente está pedindo a devolução integral do dinheiro, ainda não conseguimos. Muitas outras histórias como essa chegaram aos órgãos de proteção ao consumidor. Segundo o diretor executivo do Procon de São Paulo, o órgão conseguiu a garantia da Itapemirim de que todos os passageiros terão dinheiro de volta. O Procon de São Paulo assinou um acordo com a companhia aérea ITA. E a companhia aérea ITA se comprometeu a devolver imediatamente o dinheiro da passagem pago pelos consumidores que tiveram seus voos cancelados em virtude da suspensão temporária das atividades. A empresa pagará uma multa de 5 milhões de reais caso não cumpra, fora a multa de 11 milhões prevista no Código do Consumidor. O Procon de São Paulo, que já havia notificado a Itapemirim nesta terça-feira, também notificou a companhia aérea espanhola Ibéria por vender passagens de ida e volta do Rio de Janeiro a Paris por R$ 1.100 e 3 dias depois cancelar a promoção de forma unilateral, frustrando os clientes. Em nota, a Ibéria pediu desculpas aos clientes afetados e disse que ocorreu um erro. A tarifa aplicada era de $1.180, mas foi publicado o valor de $118 por passagem, que a promoção foi cancelada horas depois e que todos os passageiros prejudicados serão reembolsados. Desde antes da pandemia, a quantidade de queixas formais de passageiros junto aos órgãos do consumidor já estava em crescimento. Mas em 2021, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, houve uma explosão de casos. Até novembro do ano passado, foram mais de 80 mil reclamações contra as empresas aéreas. E esse número não leva em consideração o mercado de milhagem e fidelidade. O caos no transporte aéreo não afeta apenas os voos aqui no Brasil. Tomou conta dos aeroportos do mundo por conta da pandemia da Covid-19 e da gripe influenza. Nos Estados Unidos, em apenas um dia, mais de 2 mil voos foram cancelados. Muitos passageiros perderam as passagens e ficaram nos aeroportos sem ter como seguir viagem. Isso também se repetiu nos aeroportos brasileiros. Segundo o Procon, a lei que garantia o ressarcimento em até 12 meses pelas companhias aéreas já não está valendo mais e que, nesses casos, o passageiro deve ser ressarcido de imediato. A lei foi necessária para os 2 primeiros anos da pandemia, senão as companhias iam quebrar. Passados 2 anos da declaração do estado de calamidade pública pela pandemia, não se justifica mais que a empresa tenha este prazo para devolver. Os problemas com as companhias aéreas brasileiras e seus clientes vão se acumulando, mas o consumidor brasileiro está atento. Em São Paulo, conversamos com alguns passageiros e todos sabiam muito bem o que fazer se fossem prejudicados. Nesse caso, acho que a gente tem que acionar os meios de justiça para tentar, pelo menos, recuperar o nosso prejuízo, o tempo perdido. Procuraria os órgãos que são competentes para fiscalização e denunciaria o caso. Porque se fosse nós, os consumidores, que fizéssemos alguma coisa, eles também, nós seríamos punidos, né? Então, acho que as companhias também têm que ser punidas. Bom, e para falar também sobre este assunto, nós agora vamos fazer uma conexão com Brasília para conversar com Lília Brandão. Ela é diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Lília, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui ao Política Cruzada. Bom dia, Danilo, bom dia a todos, um privilégio nosso.
Bom, Lília, vamos começar com essa situação da Itapemirim, que foi uma situação diferente, um tanto quanto atípica, não foi um problema provocado diretamente por causa da pandemia, mas ela já vinha sofrendo um processo de recuperação judicial havia algum tempo. Como é que vocês aí na Senacom, no Ministério da Justiça, estão acompanhando esse caso, orientando os PROCONs municipais, os PROCONs estaduais, para atuarem no sentido de proteger o consumidor? Danilo, esse caso da Itapemirim, ele é, de antemão, nós classificamos aqui de uma forma absolutamente lamentável. Nós temos um acompanhamento par e passo de todo o setor aéreo, fazemos isso normalmente em conjunto com a ANAC. No mês de outubro, nós já havíamos detectado na nossa plataforma de autocomposição de conflitos do governo federal, que é o consumidor.gov.br, uma queda nos índices de satisfação dos consumidores no que se refere às reclamações e os atendimentos que estavam sendo realizados pela Itapemirim. Nós chegamos a fazer uma média, acho que, salvo o melhor juízo, de 3 reuniões junto com a empresa. Chegou a nos chamar a atenção de que cada vez nessas reuniões os gestores que entravam em contato conosco eram diferentes de uma reunião para outra, às vezes algumas respostas desencontradas. Então, desde que nós soubemos, e infelizmente soubemos tarde da noite da sexta-feira, que a Itapemirim suspendeu o seu atendimento, nós soubemos via ANAC, a empresa não informou a Senacom por intermédio de ofício ou nenhum outro tipo de comunicação oficial. A Senacom imediatamente abriu processo de investigação, deu um prazo de 24 horas para que a empresa se manifestasse, primeiro com um plano de atendimento aos consumidores e logo em seguida questões mais de ordem administrativa, como qual plano que eles pretendiam tomar de reembolso para aqueles voos que demais estavam cancelados e todas as outras medidas correlatas. A indicação da Senacom em conjunto com a ANAC é para que esses consumidores não deixem de reclamar e não deixem de colocar todos os seus prejuízos, eventualmente, tanto na nossa plataforma, que é o consumidor.gov.br, e também façam esses registros juntos aos seus PROCONs locais. Nós temos a forma de atuação da Secretaria Nacional do Consumidor. Grande parte dela é feita por intermédio de extrações de métricas, sobre as quais nós fazemos a aplicação direta de política pública, e essas métricas justamente advêm dos sistemas que são utilizados pelos PROCONs em ambiente nacional e também por essa plataforma do consumidor.gov.br. Então, a primeira orientação que nós damos é que não se deixe algo que é um direito passar em branco. Agora, essa reclamação, Lilian, você orienta o consumidor a procurar diretamente esse portal do consumidor.gov ou procurar o PROCON local municipal da sua cidade? Qual é o primeiro passo que ele deve fazer? O consumidor pode atuar da forma como ele se sentir mais confortável. Tanto pode procurar o PROCON mais próximo, quanto pode utilizar a plataforma. O PROCON mais próximo, ele tem sempre aquela sensibilidade local, ele atua e costuma ter aquela vivência com o pessoal normalmente ou do município ou do estado, e a plataforma, ela tem a intenção, por intermédio da internet, de se tornar algo mais abrangente. Então, são 2 opções que o consumidor tem, as 2 vão atendê-lo de igual forma. Lilian, e a gente tem uma outra coisa que já se avizinhando por aí, que também pode ser perigosa, motivo de dor de cabeça para muita gente, também envolve essa empresa, mas no transporte rodoviário, não é? Ela já anunciou que deve encerrar as atividades agora, no fim deste mês, e o que pode ser feito e que a Senacom já tem feito para tentar evitar essa dor de cabeça para os consumidores do transporte rodoviário, que também lá na frente podem ficar sem ter como rodar e talvez já tenham comprado passagens. Sobre esse ponto específico do transporte terrestre,
Nós também fomos informados, infelizmente não oficialmente também pela empresa, mas nós já estamos em contato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para tentar gerir isso de uma forma um pouco mais tranquila para o consumidor. Nós também temos a intenção de fazer isso por intermédio da nossa plataforma de autocomposição de conflitos, mas esse contato com a ANTT tem sido constante no intuito de mitigar esses danos ao consumidor. Lilian, você disse no começo dessa conversa nossa que os dados aí da Senacom já vinham apontando uma queda no número de reclamações das empresas do transporte aéreo, mas elas sempre estiveram ali vamos dizer, no top 10 das mais reclamadas dos órgãos de defesa do consumidor. Quais são os dados mais recentes que você tem nesse sentido e se é verdade que no ano passado especificamente, agora fora essa situação específica da ITA, mas as outras empresas também, em razão da pandemia, que mudou muito o fluxo operacional das empresas do transporte aéreo, que podem ter causado prejuízos ao consumidor. Como é que está esse panorama das empresas do transporte aéreo que vocês têm analisado aí? A Secretaria Nacional do Consumidor, normalmente, quando se avizinha o final do ano, nós fazemos um monitoramento mais específico, tanto do setor aéreo quanto do setor de turismo, né? E aí, por turismo, subentenda-se tanto a parte de viagens quanto de hotelaria e todos aqueles que são correlatos a essa movimentação e a esse mercado. Então, especificamente nesse ponto, nós, como eu havia mencionado anteriormente, nós fazemos um monitoramento regular da plataforma, então nesse caso específico da Itapemirim, eu me refiro ao consumidor.gov.br, então qualquer tipo de baixa no índice de resolutibilidade ou de atendimento, nós imediatamente atuamos junto ao fornecedor, porque cada vez que eles se inscrevem na plataforma, a adesão a essa plataforma ela é voluntária, ela não é obrigatória. Todos esses fornecedores ou empresas, eles seguem uma listagem e um guia de condutas. Então, eles estão acostumados a esse contato junto conosco, caso tenha algum tipo de baixa de índice. Então, nesse caso específico da Itapemirim, nós observamos essa modificação de índices e de patamares, então nós entramos em contato. Mas, no geral, voltando à questão de monitoramento em época de final de ano, nós sabemos que normalmente é um volume muito grande, que tem um incremento substancial, normalmente nessa área, no final do ano. Então, nós já havíamos feito um levantamento de todas as empresas aéreas. Nós sabemos, ele é o 4º setor mais reclamado, por exemplo, especificamente agora falando de aéreas e não de turismo. O turismo é o 7º setor mais reclamado. Mas sabendo que setor aéreo é o 4º mais reclamado, nós já havíamos feito um monitoramento de todas as aéreas nacionais e das 4 aéreas internacionais também mais reclamadas, feito essa extração de dados e repassado para a nossa área. Existe dentro do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, no qual está dentro da diretoria, existe uma área específica chamada de Coordenação Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado. Então, nós pegamos todos esses dados, repassamos dessa coordenação geral que faz o tratamento desses dados, que é o SINDEC, que é o sistema que é utilizado por todos os PROCONs pelo país. Nessa mesma coordenação também há outros sistemas que nós utilizamos para fazer o monitoramento de todo o direito do consumidor no panorama nacional. Passamos essa coordenação de estudos e monitoramento de mercado para fazer a verificação, se isso é uma tendência, por exemplo, do mercado como um todo, se isso é uma tendência de uma companhia ou de uma empresa específica, para que dessa forma, e a depender do que os dados e esses estudos nos mostrem, a gente possa passar para a nossa área de sanção técnica, né? Então, esse normalmente costuma ser o trabalho da Senacom. A gente passa por um período de contato com os consumidores, com as empresas, né, advindo de todos os dados que são fornecidos pelos consumidores. Em seguida nós passamos para a área de estudos e monitoramento para fazer uma verificação mais apurada desses dados, uma
eu diria até um estudo mais aprofundado desses dados, e em seguida, a depender do que esses dados nos revelem, a gente passa para a área de consultoria técnica e para a área de sanção. Então, esse é o grande escopo do nosso trabalho, e em relação à área de turismo e aéreas, esse é um trabalho constante e contínuo que normalmente se desenvolve todo final de ano. Então, infelizmente, esse caso da Itapemirim, ele estava no nosso radar, a gente, como era uma empresa nova, a gente precisava dar um certo voto de confiança, né, a partir do momento que eles estão se adequando ao novo mercado, mas, infelizmente, lamentavelmente, tiveram essa postura inadequada com os cidadãos brasileiros e os consumidores que tão fielmente se prestaram a fazer parte desse novo polo de consumo da empresa, mas todas as demais nós também mantemos no nosso radar. Lilian, com relação à lei que declarou a situação de pandemia aqui no Brasil e, portanto, de calamidade pública, acabou por flexibilizar a questão do reembolso das passagens aéreas que eram canceladas, muitas delas, inclusive, por própria vontade do consumidor, do passageiro, que teve que desmarcar a viagem por causa dos impedimentos das medidas restritivas que foram impostas pelas autoridades de saúde Brasil afora. Essa legislação, ela continua, há razão para ela continuar nesse 2022, como que a Senacom enxerga isso? E eu quero saber se vocês receberam muitas reclamações de abusos cometidos pelas empresas aéreas, de que não estavam cumprindo com essa legislação ou atrasando o reembolso dos passageiros, a remarcação de passagens, a perda por esse direito. Como é que foi isso? Bom, é importante até deixar claro para todos os nossos ouvintes, os telespectadores, de que a lei vigente à época de pandemia específica para esses reembolsos, ela já finalizou, agora no dia 31 de dezembro, então a partir desse momento é importante que os consumidores retomem aquela consciência a respeito das regras, especificamente agora falando do setor aéreo, de como funcionava anteriormente. Então, caso façam as compras, observem aquele prazo de 24 horas, eventualmente, para o seu arrependimento. Caso façam algum cancelamento ou remarcação, se atentem no perfil tarifário em que fizeram as compras, porque pode haver a aplicação de multa, então tem que se levar em conta o contrato, nesse caso, que foi firmado entre a empresa e o consumidor. Então, nós já tínhamos a expectativa de que essa lei eventualmente não fosse renovada, não havia nenhum movimento no Congresso Nacional que indicasse essa renovação. Então, nós do Executivo, a princípio, seguimos, né, todas as movimentações legais que são indicativas e são propagadas pelo Congresso Nacional. Então, nós fazemos esse apelo e essa recomendação, que os consumidores novamente se atentem às novas regras, que na verdade não são tão novas, são as regras anteriores. Com relação aos cruzeiros, a gente tem visto aí no noticiário nacional a todo instante, né, depois daquela recomendação da Anvisa para suspender essa operação de cruzeiros, também em razão do aumento de contaminação nos navios. Como é que tem sido feito esse diálogo aí entre as empresas, as operadoras de turismo, com também os passageiros? Quais são os direitos que esses passageiros têm e o que eles devem ficar atentos para não perder o seu direito, Lívia? Especificamente em relação às questões dos cruzeiros. Existe um grupo no governo federal que é coordenado pela Casa Civil e todas as questões sanitárias do país são definidas pela Casa Civil. Então, nesse ponto, nós da Senacom fazemos a recomendação aos consumidores que se sentiram lesados ou eventualmente estão procurando reembolso também, que mais uma vez procurem os PROCONs mais próximos, caso o contato com a companhia que lhes forneceu o bilhete ou fez a compra do pacote, né, de viagens desses cruzeiros, caso o contato com essas companhias não tenha sido frutífero, para que eles procurem os PROCONs mais próximos, que eles vão dar o atendimento mais adequado e mais sensível também ao caso, e caso também não estejam disponíveis, a plataforma do governo federal, consumidor.gov.br, também fica à disposição.
Essa plataforma, Lilian, tem sido muito utilizada. Eu mesmo já utilizei a plataforma do consumidor.gov para fazer algumas reclamações. Eu queria falar um pouquinho dela, porque é muito fácil acesso. O consumidor pode acessar de qualquer lugar, seja do celular, de um computador que estiver em casa ou no trabalho. Ali, muitas empresas já estão cadastradas também, porque elas fazem essa comunicação, esse diálogo com a Senacom. E vocês têm observado também uma grande quantidade de resolutibilidade de casos que são trazidos pela Senacom, apresentados por essa plataforma? Normalmente, nós hoje em dia, nós temos uma média de cerca de 1.200 fornecedores que são participantes da plataforma. Nós tivemos na verdade, 2 portarias que são bastante significativas e até marcos para essa plataforma, que foi a portaria número 15 de 2020 e a portaria número 12 de 2021. Essas portarias, elas vieram em razão de um decreto do governo federal a respeito de serviços essenciais e elas endereçam a obrigatoriedade de cadastro na plataforma de todos os serviços que são essenciais. Então, a plataforma que normalmente conta com seus participantes de forma voluntária, também para atendimento na época de pandemia, passou a contar com a obrigatoriedade de todos aqueles fornecedores que eram de serviços essenciais. Então, isso para atendimento no consumidor na ponta, ele é extremamente importante, ainda mais sabendo que no auge da pandemia não era possível, muitos PROCONs tiveram seus atendimentos inviabilizados, às vezes pela quantidade de pessoas. É importante que se tenha em conta a realidade de muitos PROCONs. Às vezes a gente só tem uma pessoa, no máximo 2 pessoas, então o atendimento durante a pandemia ficou muito prejudicado e a plataforma acabou auxiliando muito nesse sentido. Os índices da plataforma, eles são muito bons, nós temos uma média de resolutibilidade de 80%, então o compromisso que nós temos dos fornecedores conosco e, consequentemente, com os consumidores, de se dedicar à plataforma e efetivamente cumprir os termos de compromisso que são eles dispostos no momento que eles aderem ao sistema, ele realmente é muito bom. Então, o ideal, é preciso se ter em conta que o ideal é que nós não tivéssemos as reclamações, que nós tivéssemos um direito do consumidor mais forte, mais amplo, mais respeitado, mais concreto. Entretanto, isso não nos isenta de fornecer, à medida que existem problemas, soluções práticas e mais concretas. Então, nesse sentido, nós enxergamos a plataforma assim como um meio muito importante e de resolutibilidade bastante considerável. Falamos com Lilian Brandão, a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério da Justiça. Lilian, muito obrigado pela sua presença aqui no Política Cruzada. Um bom 2022 para você. Muito obrigada, um feliz ano novo a todos, ficamos à disposição. E a você de casa também, o meu muito obrigado pela companhia. O Política Cruzada está terminando. Eu lembro a você que a íntegra deste programa está disponível no nosso Paranaíba Play. É só você baixar aí na loja do seu celular. É de graça, tá bom? A gente se encontra ao longo da semana na programação da TV Paranaíba e, claro, domingo que vem aqui no Política Cruzada. Até lá!